Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui incansavelmente para apresentar para você uma dica que pode trazer uma solução para um problema que tem apresentado muita dor de cabeça para os usuários. Os usuários têm se queixado da ausência do menu geoprocessamento no QGIS mais recente. Então vamos tentar entender esse problema, entender o que está acontecendo e a partir daí desenvolver a solução. Bom, como esse problema ocorre? Então, o que o usuário fez? Ele instalou o QGIS LTR, que é o QGIS 2.14, e depois ele instalou uma versão posterior, pode ser a 2.16, a 2.18. E no decorrer das atividades que esse usuário desempenha, ele notou a ausência de um menu geoprocessamento. Então vou abrir aqui e vou executar o QGIS 2.16.2. Então eu tenho instalado ainda a versão 2.14 e instalei a 2.16. Aqui ele mostra as dicas no início. E como você pode observar, no menu vetor, você não consegue visualizar o menu geoprocessamento. Eu criei um ambiente para reproduzir esse erro e para que você venha se identificar. Por isso que eu instalei aqui no Windows 7 virtual e quero demonstrar o que você está vendo. Você está vendo isso aqui. Ó. Quando você clica aqui nesse menu vetor, não aparece o menu geoprocessamento. Vamos entender por que isso ocorre? Bom, deixa eu abrir aqui o navegador. Tem esse navegador horrível aqui. Nossa. Eu abri aqui esse navegador e vamos perguntar depois. Vamos pesquisar aqui. QGIS Missing Geoprocessing Menu. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o Google. Menu geoprocessamento que está desaparecido. Como é que eu resolvo? Tem esse blog, esse fórum muito organizado que chama GIS Stack Exchange. Ele é muito organizado em inglês e as pessoas já fizeram esse questionamento. Nossa, que tem mais, está horrível. Então ele diz que, de acordo lá com o link dos desenvolvedores, as ferramentas do GEDAL, eles estão substituindo as ferramentas FWTools, que é a ferramenta antiga que proporcionava aqueles algoritmos lá. Então, ó, a pessoa disse aqui, ó, eu tenho as duas versões do QGIS executando, 2.16 e 2.14. É o meu caso, eu reproduzi esse ambiente que o usuário está mencionando ali, ó, 2.14 e 2.16. Eu tenho as duas versões e não consigo identificar o menu geoprocessamento. O que ele sugere aqui? Ele sugere mesmo a reinstalação do 2016. Para esse funcionou. Para outro aqui, ele mencionou que era mais fácil apagar a pasta QGIS.2. .QGIS2, melhor dizendo. Deixa eu ver aqui com essa resposta. Isso aqui, ó. Eu tinha esse mesmo erro, então eu descobri que se eu apagar a pasta .QGIS2, o diretório dessa conta de usuário, vai corrigir o problema. Então é justamente isso que você tem que fazer. Por que isso está ocorrendo? Alguns provedores do QGIS, você vê aqui, por exemplo, a caixa de ferramentas de processar os provedores, alguns desses provedores vão deixar de ser esses provedores dessa forma como você conhece e vão passar a ser disponibilizados como se fosse um plugin. Então, se ocorrer algum erro, você atualiza aquele plugin ou daquela ferramenta, daquele provedor, e isso não vai implicar no desenvolvimento do QGIS. Além disso, no fórum aqui, que está meio bugado aqui nesse navegador velho, ele explica aqui nessa resposta aqui de 24 avaliações, ele explica que isso era muito oneroso para os desenvolvedores realizar essas correções, isso fica muito oneroso para eles. Então, julgaram mais prudente converter todos os algoritmos para o painel processar. Então, o GEDAL, por exemplo, ele é executado no FWTools. Agora, ele está sendo executado aqui nas ferramentas do painel processamento. Isso se aplica também a essa questão do arquivo .QGIS2. Vamos lá, vou fechar o QGIS e vou localizar esse cara. Esse arquivo fica em C, usuários, a sua conta de usuário, ou seja, a conta do usuário local, vai ter a pasta .QGIS2. É a pasta lá mencionada naquele fórum. Então você vai apagar essa pasta porque ela se renova a cada
instalação nova. Só tem um pequeno problema, configurações dos seus plugins vão estar nessa pasta também. Então, se você perdeu ou se algum plugin deixar de funcionar, você deve reinstalar o seu plugin. Então, vou tentar aqui seguir a orientação do fórum e excluir a pasta .qgis2. Está aqui, excluir a pasta. Inserir usuários, estrutura, usuário local. Muito bem, agora vamos executar de novo o QGIS 2.16. Executando a ferramenta. Isso aqui ele dá um erro sempre no Windows 7. Vou gravar e ignorar, marcar aqui. Já abriu. Ok. Vetor. Já o processamento não apareceu. Então, essa dica não deu certo para mim, tá vendo? Eu preciso primeiro, vou fechar aqui, desinstalar o 2.14 para depois remover aquela pasta QGIS2 lá. Vamos desinstalar o 2.14. Desinstalar ele. Sistema, som. O rapaz disse que ele conseguiu coexistir as duas versões aqui. Ó. Ele reinstalou, ou seja, desinstalou e apagou a pasta, os arquivos associados, inclusive a pasta, e depois instalou novamente. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse usuário disse que removeu a pasta, como mencionado, e o problema corrigiu. Ele continua, isso foi no Linux, foi no Ubuntu. Mas tem um outro aqui que disse que conseguiu fazer com que os dois pudessem coexistir ali. 2.16. E reinstalou. Todo mundo reinstalou. Então vamos embora fazer a mesma coisa. Vamos jogar todo mundo fora e trazer novamente. Programas e recursos. Vamos dar tchau ao QGIS 2.16. Dar tchau ao QGIS 2.14. E reinstalar a versão mais recente, que no caso é a versão 2.18.7. Tecnicamente você tem que fazer isso. Você tem que escolher aquela pasta QGIS.2 e o menu geoprocessamento vai voltar. Não voltou porque eu tenho versões aqui que ainda utilizam a forma antiga. Então, não é assim. Para essa pessoa, para a pessoa que tem um caso semelhante ao meu aqui, na minha máquina virtual, se você tiver a versão antes dessa migração das ferramentas para o painel processar, você vai enfrentar o mesmo problema. Portanto, desinstale a ferramenta, remova a pasta QGIS.2 e aí vamos ver o que acontece. Bom, aqui é a janela de confirmação que o QGIS 2.16.2 foi desinstalado e agora eu vou desinstalar a versão 2.14. Vou desinstalar essa ferramenta também. QGIS 2.14 desinstalado com êxito, mas eu quero apresentar para você o seguinte: se você desinstalar o aplicativo daqui, apenas desinstalar aqui, não vai de fato ter o efeito desejado. Você precisa ser usuários, o nome do usuário e ali a pasta QGIS.QGIS2. Você tem que apagar essa pasta. Apaguei. Dá uma olhada em C, arquivo de programa, ver se tem algum QGIS aqui dentro. Se tiver, você apaga. Arquivo de programa x86. Ó, tenho aqui vários remanescentes do QGIS. Então, vou excluir tudo. E de quebra, vou limpar o registro do Windows. Iniciar, executar, regedit, editor de registros. Qualquer entrada no registro sobre QGIS deve ser eliminado. Então, editar, localizar, QGIS. Qualquer entrada no QGIS, eu vou localizar e excluir. Você pode excluir chave e valor com cuidado, porque mexer no registro do Windows requer um certo cuidado. Então, atenção aí, se você não tem certeza do que você está fazendo nessa parte, por gentileza, peça a alguém especializado. Vou excluir esse formato de arquivo e pressionar F3. Essa entrada aqui também tem referência com QGIS, vou excluir F3. Aqui, vamos excluir qualquer referência ao QGIS no registro do Windows. F3, ó, pesquisa do registro concluído, ou seja, eu não tenho
mais a versão do QGIS lá. Agora eu vou reiniciar o computador. Bem, estou de volta ao ambiente virtual. Tem uns remanescentes aqui que eu vou segurar o Shift e excluir esse povo. Como você pode perceber, eu fiz uma limpeza geral no sistema. Apaguei todas as entradas no registro e qualquer referência ao QGIS foi removida do sistema. Então, essa é a instalação completa. Torno a repetir, se você não tem controle sobre esse processo, peça para alguém da TI ou alguém especializado. Então, aqui em arquivos de programas, eu não tenho nada referente ao QGIS. Em arquivos de programa x86, também não. Arquivo de programa refere-se a programa de 64 bits. E arquivo de programa x86 a programas 32 bits. Em C, usuários, instrutor, que é o meu usuário local, eu não tenho e nem posso ter pasta .qgis2, já foi removido. Tudo foi removido com isso. Agora chegou a hora de instalar a versão mais recente do QGIS. Eu tenho aqui em C, TMP, QGIS, QGIS 2.18.7, 64 bits. Então vamos executar como administrador. Esses foram os procedimentos para a remoção de versões antigas do QGIS e ali tentar resolver o problema da pasta do menu geoprocessamento. Vamos aqui prosseguir com a instalação. Também estou dando preferência para a instalação expressa, tá, pessoal? Se você costuma fazer a instalação avançada, você pode seguir. Então a instalação expressa vai trazer os recursos mais comuns, então não vai ter nenhum problema de utilização. Ele vai ser armazenado em C, Program Files, QGIS 2.18. Então vamos avançar aqui e aguardar o processo. Bom, a ferramenta foi instalada com êxito, como você pode perceber. E aqui a gente vai finalizar o processo. Chegou a hora de avaliar. Vamos ver aqui na pasta QGIS 2.18. São os executáveis da ferramenta QGIS 2.18.7. Muito bem, vamos executar a ferramenta. Bom, a ferramenta foi iniciada. Como você pode perceber aqui, menu geoprocessamento voltou. Porque a técnica se resume em realizar a desinstalação de todas as versões da ferramenta do computador e não esquecer de apagar aquela pasta .qgis2, aqui fica em C, usuários, instrutor, no caso que é o meu usuário, ele cria essa pasta, quando ele detecta que essa pasta não faz parte da instalação, ele vai criar. Então essa pasta ela preserva instalações das versões antigas, configurações das versões antigas. Você precisa desinstalar e apagar essa pasta. Feito isso, está aqui a ferramenta funcionando, os recursos do menu geoprocessamento. Outra coisa interessante são que esses algoritmos que estão no menu vetor geoprocessamento, esses algoritmos também estão disponíveis no painel processar caixa de ferramentas. Por exemplo, aqui, ó, vetor geoprocessamento união. Você pode pesquisar por união aqui que você vai localizar esse algoritmo. Entendeu? Essa foi mais uma dica do site Processamento Digital. Deixe seu comentário e faça sua inscrição no nosso canal no YouTube. Nós temos aí mais de 1 milhão de visualizações e eu espero que você possa prestigiar nosso site, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.